Franceses burlando os impostos desde o século XIV. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado e narrado por Coreia com K. Uma simpática casa francesa, de aparência antiga, começou a chamar a atenção na internet em 2017, quando uma foto de um pequeno edifício foi compartilhada no site de imagens Imgur. Em apenas 48 horas, a imagem recebeu mais de 2 milhões de visitas. A partir daí, a pequena residência francesa se tornou objeto de interesse para turistas de todo o mundo, bem como para admiradores da boa arquitetura. Foi assim que a história de Maison de Jeanne, ou Casa da Joana, ficou conhecida por todos. Localizada na comuna de Sévérac-le-Château, no departamento de Aveyron, região leste da França, a Maison de Jeanne tem pelo menos 5 séculos de história. Para quem quiser um dia conhecê-la, a pequena casa medieval se localiza na rua Belvezé, número 10, na esquina da Passage de l'Hospice. Aliás, a vizinhança possui também muitas casas de pedra bem bonitas. Vale a pena a visita. A Maison de Jeanne foi originalmente erguida utilizando um padrão de construção que utiliza estruturas pesadas de madeira. Essas estruturas, então, foram cobertas por uma mistura de materiais que vão desde terra e cal até palha. Por fim, a casa foi finalmente revestida com pedras, e assim se manteve por um bom tempo. Embora o local não seja visto exatamente dessa forma na atualidade, ainda há muito da construção original. A obra é, sem dúvidas, uma viagem no tempo diante de nossos olhos. Embora houvesse especulações a respeito da real idade dessa casa, métodos mais modernos de datação foram utilizados para chegar a um veredito. Tradicionalmente, acreditava-se que a Maison de Jeanne datava do final do século XIV. Ao que tudo indica, a tradição não está muito distante da realidade. Por meio do método de datação por dendrocronologia, uma técnica que avalia o crescimento dos anéis que formam o tronco das árvores, foi possível datar a idade dos materiais usados na construção da casa. As grossas vigas de madeira foram feitas de árvores cortadas em algum momento nas décadas anteriores à primavera de 1478. Sim, essa casa foi realmente construída no final da Idade Média, numa época em que o Brasil sequer havia sido descoberto. Contudo, não é possível afirmar quem foi o seu construtor, nem o seu proprietário original. O nome que a casa atualmente recebe se deve à última ocupante, uma pintora francesa chamada Jeanne, e que ocupou a casa 70 anos atrás. Desde então, a casa não foi mais habitada. Em 1995, a prefeitura de Sévérac-le-Château adquiriu o imóvel, que passou por reformas em 2019 e agora está aberto à visitação do público. A antiguidade da construção realmente chama atenção, sem dúvidas. Mas o que realmente quebrou a internet não foi a idade de Maison de Jeanne, mas suas qualidades arquitetônicas. Portanto, vamos à sua característica mais marcante, o seu formato mais do que peculiar. O edifício possui 3 andares, mas seu pavimento térreo é estranhamente pequeno. A base da casa é estreita, sendo que os andares superiores são muito mais largos do que se poderia esperar. Além de ser estranha, essa configuração não parece exatamente funcional, e mais do que tudo não parece ser segura. Contudo, o fato da casa estar de pé há mais de 500 anos ajuda a corroborar a ideia de que, por mais estranha que seja, a casa da Joana não é tão perigosa assim. Mas afinal de contas, por que Maison de Jeanne foi construída nesse formato tão peculiar? Por uma escolha artística? Será que se trata de um autêntico exemplo de arquitetura moderna em plena Idade Média? Bem, a verdade é que a explicação para o formato da antiga casa não é arquitetônico, muito menos artístico. Ele é libertário. E explico. Acontece que no período em que a casa foi construída, aquela região francesa cobrava impostos sobre habitações, tendo por base a quantidade de chão ocupado. Ou seja, era considerada apenas a área ocupada pelo pavimento térreo do imóvel, uma vez que o pedaço de terra era o bem mais valioso daquela época. Quanto maior o espaço de chão ocupado pelo imóvel, maior o imposto. O que o nosso brilhante construtor então resolveu fazer? Muito simples, edificar uma casa de vários andares, fazendo o pavimento térreo ser o menor possível. Assim, ele poderia dispor do mesmo espaço pagando o mínimo de impostos. É claro que os andares superiores eram obviamente maiores, avançando muito para além da área ocupada pela base da casa. Contudo, a lei francesa nada dizia a esse respeito, e certamente os cobradores de impostos tiveram que se contentar em tributar apenas a menor parte da habitação. Me diga se o miserável não é mesmo um gênio. Essa brilhante solução, extremamente prática e criativa, cristalizou na história francesa aquela capacidade humana que nós, libertários, conhecemos tão bem, a de burlar leis estatais estúpidas. Desde aquela época, o povo já percebia que imposto é roubo e que, portanto, devemos pagar o mínimo possível.
Se a violência estatal não permitia a um indivíduo não pagar nada contra sua vontade, que pelo menos fossem exploradas as brechas da lei estatal para se pagar o mínimo. A Maison de Higiene é um marco libertário histórico num país que, há muito tempo, ultrapassou todos os limites do roubo à sua população. Hoje, o povo francês é extorquido à exaustão por seu governo republicano, muito mais do que era quando a histórica casa foi construída, nos tempos de Luís XI. A França tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, equivalente a 43% em relação ao PIB. Sim, esses são os números oficiais, que provavelmente estão errados. No país europeu, é certo que a coisa é muito pior do que esses dados demonstram. A situação francesa é crítica até mesmo no assunto que interessa a casa da Joana, os impostos sobre propriedade urbanas. Por lá também existe o equivalente ao nosso IPTU, que também abastece em sua maior parte os cofres dos municípios. Porém, até 2021, havia ainda o imposto sobre habitação. Sim, você pagava imposto por morar em sua própria casa. Além disso, as alíquotas são progressivas para pessoas que possuem mais de uma propriedade. E como bem sabemos, existe a questão do imposto sobre grandes fortunas, que atinge pessoas com propriedades valiosas. Portanto, em matéria de tributos, a França não é a casa da Joana, mas uma casa da mãe Joana. Séculos se passaram e a senha estatal por roubar a população só fez crescer. Desde que Maison de Higiene foi construída, a França foi governada por outros tantos reis, viu Luís XVIII ser guilhotinado, a República, Napoleão, outra República, outro Napoleão e a República de novo. Os governos mudaram, os regimes também, mas o roubo estatal apenas cresceu, e de formas absurdas. O que salva esse país do total colapso é justamente a tenacidade de seu povo, que continua fazendo o possível para se livrar dos impostos. Os exemplos são muitos, e vão desde o construtor anônimo, que fez uma casa mais estreita na base no século XIV, até o Gérard Depardieu, que simplesmente foi embora da França em 2012 para não pagar tantos impostos. De qualquer forma, o que mais nos chama a atenção na habitação não é sua antiguidade, nem suas características arquitetônicas. O que é realmente digno de aplausos, nesse caso, é a criatividade do homem que, desde seus primórdios, faz o possível e o impossível para burlar as leis estatais e fugir dos impostos. Poucos livros de autores libertários renomados conseguem nos dar lições mais importantes que o anônimo primeiro proprietário da casa da Joana. É por isso que, decorridos tantos séculos, nós, os libertários do terceiro milênio, precisamos reconhecer o talento desse nosso antepassado. Monsieur, à votre capacité d'évasion, je dis bravo! Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado!